E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Há quanto tempo que a gente não se encontra? Eu sei. Estava meio parado esse projeto do Diafo. Eu voltei a estudar um pouquinho a matéria e agora vou continuar facilitando a aprendizagem para vocês aqui, até como uma forma de revisar, reforçar esse conteúdo. Legal? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os instrumentos de planejamento, aqueles propostos pela Constituição Federal. Artigo 165 da Constituição. Já abre a sua Constituição aí, por favor. Mas antes da gente começar a falar sobre esses instrumentos de planejamento, eu queria deixar aqui com vocês as redes sociais. Cara, se você não está inscrito ainda neste canal, faz favor, clica o botão, inscreva-se e depois ativa o sininho ali para receber as notificações quando sair aula nova. A constância tem sido maior de postagens aqui, não só desse projeto de administração financeira e orçamentária, como outros projetos. Por exemplo, o ADM em um cast, que é o podcast de administração que eu estou criei aqui para vocês. A gente já está no episódio X, tem bastantes episódios já. A gente está falando sobre administração geral, a gente vai falar depois sobre administração pública, sobre gestão de pessoas, projetos, processos, a gente vai falar sobre a administração de recursos materiais, a gente vai falar sobre arquivologia e quem sabe até a gente vai falar sobre administração financeira e orçamentária em podcast. São episódios curtos, 5, no máximo 10 minutos. Acho que um deles acho que passou disso, mas o resto é tudo tranquilinho ali, 10 minutinhos para você assistir. Se você não tiver tempo de abrir o YouTube ou não quiser abrir o YouTube, cara, tá no Spotify também. Então o áudio desse podcast vai estar por lá. Fortalece, cara. Ouve, se inscreve, valoriza tudo isso para vocês. Tá legal? Então hoje a gente vai falar sobre os instrumentos de planejamento que estão lá no artigo 165 da nossa Constituição Federal. Importante para vocês, primeiro, abrir a Constituição para já fazer a leitura. Ai, Douglas, que saco esse negócio, eu não vou pausar o vídeo para ficar lendo. Tá bom, beleza. Eu ainda vou fazer alguma leitura aqui com você, mas vou te falar, vai fazer toda a diferença. Por quê? Muitas das provas, os examinadores gostam muito de abrir a Constituição e cobrar a literalidade do que está por lá, alterando uma palavra e outra. Então, quanto mais você conseguir entrar em contato com o que está escrito por lá, melhor vai ser para você acertar as questões, porque você vai conseguir identificar onde é que ele colocou esse distrator, esse erro ali no item ou na alternativa. Faz isso, você vai ganhar a vida. Legal? Diferencial competitivo. Quem vai lá na lei seca, faz essa leitura e consegue identificar, sai muito na frente dos outros concorrentes. Outra coisa importante para a gente fazer. Entenda que nessa aula agora a gente vai falar sobre a visão geral dos instrumentos de planejamento. Quando estiver lá no seu edital, orçamento no Brasil, orçamento programa no Brasil, ou então instrumentos de planejamento, é essa aula. A gente vai ver a visão geral desses instrumentos de planejamento, tá? Antes de começar a detalhá-los aqui. Mas vamos falar sobre isso? Vamos lá. Começando por aqui. Os instrumentos de planejamento são o Plano Plurianual, o tal do PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. Na verdade, os orçamentos anuais. Esses são os três incisos do artigo 165. Nossa, Douglas, mas sim, três incisos no artigo 165 proposto lá pelo legislador originário. Quando eles falaram sobre instrumentos de planejamento, eles propuseram esses três. A gente vai ver onde cada um desses três se encaixa. Isso numa visão geral, macro, a aula de hoje. Próximas aulas, a gente vai detalhar o plano plurianual, a gente vai detalhar a lei de diretrizes orçamentárias e a gente vai detalhar a LOA, na verdade, os orçamentos anuais. O que são esses orçamentos anuais? Como se compõem, onde vivem, o que comem, onde sobrevivem. Legal? Nessa aula vai ser a visão geral, para você entender como é que é o mecanismo de instrumentos de planejamento. Onde é que a administração pública se encaixa nisso tudo, como ela planeja, como ela pensa as ações no país, do nível estratégico até o nível operacional. Se você lembra das aulas de administração geral, e é importante que você tenha visto alguma delas, falar sobre níveis de planejamento é falar sobre três níveis diferentes: estratégico, tático e operacional. Pensa numa organização como uma pirâmide. Lá no topo da pirâmide você encontra o nível estratégico, é a galera que manda.
No nível tático, é a galera que obedece a quem manda mais, mas ainda assim tem pessoas abaixo. Esse nível tático, as unidades, os departamentos organizacionais, eles tentam operacionalizar aquilo que foi proposto no nível estratégico. Logicamente, com diretrizes ainda no nível tático. Agora, o nível operacional é aquela galera que vai executar, que vai de fato fazer. E esses três instrumentos de planejamento que eu mencionei com vocês, PPA, LDO e LOA, eles também se ligam a esses níveis organizacionais, pensando no país como essa organização. Quando você pensa em um plano plurianual, ou seja, é um plano que passa por vários anos, são 4. Quando você pensa nesse plano plurianual, que estabelece lá diretrizes, objetivos e metas da administração pública, você está pensando em alguma coisa estratégica, naquilo que vai guiar as ações dali para baixo, na sua pirâmide organizacional. Tá? Até chegar lá no nível de execução mesmo, no nível operacional, que vai ser a operacionalização via lei orçamentária anual ou orçamentos anuais. Tá bom? A gente vai detalhar agora essa visão geral. Depois dessa visão geral, a gente em outras aulas detalha cada um desses instrumentos, as observações importantes para você levar para a prova e resolve algumas questões. Belezinha? Simbora. Aqui está a nossa pirâmide organizacional. E eu queria fazer esse paralelo em uma visão da administração com uma visão orçamentária. Na visão da administração, a gente tem aqueles três níveis organizacionais. Lá em cima, aqui está o nível estratégico. Nesse nível estratégico, você tem uma organização pensando no todo, uma visão de longo prazo para a organização. Isso é a visão da administração. No nível intermediário, também conhecido como nível tático, você tem uma visão de médio prazo para a organização. E lá na base da nossa pirâmide, nós temos o nível operacional, que é uma visão de curto prazo. Para a administração geral, essa variação de longo, médio e curto prazo, ela depende de autor para autor. Mas, em geral, é o seguinte: acima de 4 anos, longo prazo. Até 4 anos e um pouco maior do que um ano, ou seja, de um ano até o quarto ano, 3 anos, 11 meses e 30 dias ou 29 dias, você tem um médio prazo. E até 12 meses, curto prazo. Ou seja, um ano é curto prazo, de 1 a 4 anos, médio prazo, e mais de 4 anos, você tem um longo prazo. Para administração, essa é a divisão. Agora a gente vai passar para uma visão orçamentária disso. E aí você não pode confundir o que é o nível do instrumento de planejamento, porque cada um dos instrumentos de planejamento ele se vincula a um extrato dessa pirâmide que está aqui. No nível estratégico, eu tenho o plano plurianual. No nível tático, o segundo nível, eu tenho a lei de diretrizes orçamentárias. E no curto prazo, eu tenho a lei orçamentária anual, ou os orçamentos anuais. A gente vai ver essa diferenciação, a gente já falou sobre isso em outras aulas, mas a gente vai entender o que é essa história de orçamentos anuais. Importante que você saiba que são três instrumentos de planejamento e a gente precisa levá-los para a prova. Tá? PPA, estratégico. No nível tático. Quem está no nível tático? LDO. E quem está lá no nível operacional para de fato executar? A lei orçamentária anual.
Agora, os prazos são um pouquinho diferentes. A gente tem certas divergências quando fala do PPA, médio prazo, longo prazo. A gente vai desmistificar isso na aula de PPA. Eu vou só adiantar aqui para vocês. Mas vamos anotar essa visão? Simbora. No nível estratégico, portanto, eu tenho o plano plurianual. E o plano plurianual, ele orienta a organização como um todo. E tem essa visão aqui. A lei de diretrizes orçamentárias, ela já passa para o médio prazo. LDO. E ela tem uma visão um pouco mais estreita. E lá no nível operacional, você vai ter a LOA. A própria Constituição Federal falou sobre o prazo de vigência desses instrumentos. Tá? O PPA, 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, você vai entender, existem alguns autores que vão falar exatamente 12 meses, exatamente 1 ano e meio. Eu quero que você entenda a lógica da lei de diretrizes orçamentárias, mas isso vai ser papo para a aula de lei de diretrizes orçamentárias. Agora eu quero que você entenda mais ou menos a lógica. O PPA é o grande instrumento, 4 anos de ação do governo. Eu não consigo fazer tudo o que está proposto em 4 anos em um ano só. Ou seja, a cada ano eu defino quais serão as prioridades e as metas que o governo vai atuar, sobre as quais o governo vai atuar. Conseguindo fazer isso, você define como é que vai executar. A lei de diretrizes orçamentárias, portanto, ela vai ter uma vigência um pouco maior, além de um ano. Isso conseguindo entender que você elabora um instrumento legal, que é a lei de diretrizes orçamentárias, para que essa lei de diretrizes orçamentárias, diretrizes, possa ser utilizada para a elaboração do orçamento do próximo ano. Portanto, você vai ter um meio ano que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai dar as diretrizes para a elaboração do orçamento, e no ano seguinte ela ainda vai estar em vigência durante a execução desse orçamento, porque ela vai orientar não só a elaboração, mas a execução da lei orçamentária do ano seguinte. Portanto, quando você tem meio ano de orientação para a elaboração, mais um ano completo de orientação para a execução, você tem 1 ano e meio de vigência de uma lei. Logicamente, no meio do ano seguinte, você vai ter uma nova lei. Então, em um ano só, você tem 2 leis de diretrizes orçamentárias. Claro que se os prazos legais forem cumpridos para sua aprovação, tá? Depois a gente vai discutir esses detalhes. A ideia é, poxa, eu tenho uma grande lei que vai ditar 4 anos da minha ação. Eu não consigo fazer 4 anos em um só. A não ser que eu seja Juscelino Kubitschek, eu não consigo fazer isso. Ótimo. Eu preciso dar prioridade naquilo que eu vou atuar. A lei de diretrizes orçamentárias vai trazer essas prioridades de atuação do governo. Nessas prioridades, você vai pegar o que é, de fato, meta e prioridade e tentar colocar numa ação de curto prazo, que é a lei orçamentária anual. Lógico que essa lei de diretrizes orçamentárias, ela tem uma vigência um pouco maior, acaba tendo essa vigência um pouco maior, por conta justamente da orientação para elaboração e da orientação para execução no ano seguinte inteiro. Tá? Então vamos colocar esses prazos aí. O PPA, esse a gente já sabe. 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, 1 ano e meio. E a LOA, adstrita a 1 ano. Tá? São 12 meses. Aqui,
quando a gente for colocar essas observações, e aí alguns professores colocam aqui, tá? Mais ou menos, como a gente discutiu aqui, mais ou menos 1 ano e meio. Tudo, logicamente, vai depender dos prazos de aprovação, entre outras coisas. Mas agora a gente vai ter a discussão sobre os prazos. Que discussão é essa sobre os prazos? O PPA é de longo prazo ou é de médio prazo? A LDO é de médio prazo ou de curto prazo? A LOA é curto prazo. Essa não tem nem discussão. Mas vamos lá? Doutrina majoritária. LDO e LOA, curto prazo. PPA, médio prazo. E para alguns autores, também longo prazo. Médio prazo mais longo prazo. Não confunda isso. Se aparecer na sua prova, o PPA é um instrumento de médio prazo, certo? Se aparecer na sua prova, o PPA é um instrumento de médio e longo prazo, certo? Se aparecer na prova, o PPA é de longo prazo, aí vai estar errado. Porque os autores não entram na discussão de longo prazo para o PPA. Ou ele é médio prazo, ou ele é médio e longo prazo. Ele nunca vai ser apenas, tão somente, o longo prazo. A maior parte das provas indica a duração de um PPA como se fosse o médio prazo para a administração pública. Entenda que na administração pública os prazos funcionam de maneira diferente. Nós temos, e a própria Constituição Federal trouxe isso no parágrafo 4º do artigo 65, falando sobre os planos nacionais, regionais e setoriais. Esses são os planos de longo prazo na administração. A gente vai falar deles no nosso próximo slide aqui, mas a ideia é a seguinte: você tem um longo prazo, longo barra longuíssimo prazo na administração, planos de 50, planos de 20, planos de 10, 5 anos, e você tem o PPA, que dura 4. Então a gente vai entender o porquê que às vezes é médio prazo, às vezes é curto prazo, às vezes é estratégico, às vezes é considerado um nível tático. Tudo vai depender dessa ótica e da construção da questão para você. Mas o grosso do que é cobrado está nesse slidezinho, tá posto para vocês, mostrado para vocês aqui. Tá bom? Simbora então. O PPA pode ser médio prazo e ele pode também ser longo prazo. E eu estou colocando entre parênteses aqui, beleza? Tanto LDO quanto LOA são instrumentos de curto prazo para a administração. E essa é a visão orçamentária. Já separou a Constituição Federal no artigo 165? Beleza. Eu vou fazer questão de fazer a leitura com vocês. Eu estou com ela aberta aqui do meu lado. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Inciso 1. O Plano Plurianual, PPA. As diretrizes orçamentárias, ou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Inciso 3. Os orçamentos anuais. 3 instrumentos de planejamento que estão postos aí. Nas próximas aulas a gente vai detalhar cada um deles. Mas entenda, são esses os 3 instrumentos de planejamento para o orçamento programa no Brasil. A gente já falou sobre os tipos de orçamento, sobre as técnicas de orçamento, sobre as classificações de orçamento. A gente está num paradigma de orçamento programa. Legal? Então, simbora. A Constituição, no seu parágrafo 4º do artigo 165, ela propõe que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Ou seja, existem outros instrumentos de planejamento que não o PPA, LDO e os orçamentos. Só que eles não são os instrumentos básicos. Os instrumentos básicos de planejamento são PPA, LDO e orçamentos. Os planos nacionais ou programas nacionais, regionais e setoriais, eles são o pensamento do governo, aí sim, em longo prazo.
Planos nacionais, regionais e setoriais podem ter uma duração variada, dependendo de cada uma das áreas temáticas que for escolhida. Mas a grande ideia é a seguinte: num plano regional, nacional ou setorial, eu tenho o pensamento do governo a longo prazo. Por vezes, 50 anos, 20 anos, 10 anos. Aí sim eu tenho um longo prazo. Talvez até longuíssimo prazo, quando a gente falar de um plano que dure aí 20 a 50 anos. Óbvio que esse plano vai sofrer alterações ao longo do tempo. Mas todas essas alterações, ou aprovações, ou criações, elas devem estar em consonância com o plano plurianual. Ah, Douglas, mas é difícil um plano que dura 50 anos ter consonância com um plano que dura 4. Não é difícil. Por quê? Esses planos que duram de 4 em 4 anos ou são criados de 4 em 4 anos, eles têm um senso de continuidade, senão você teria muitas interrupções no país. Você tem certo senso de continuidade. Além disso, quando o plano for incompatível com o plano plurianual, o plano nacional, regional, setorial for incompatível com o PPA, prevalece o PPA, até que ele sofra a devida alteração, atualização ou então revogação para a criação de um novo plano. Eu vou mencionar e citar alguns planos aqui, mas eu quero dar a estrutura básica disso, separando lá o que é no nível estratégico longo prazo, o que é o nível tático, o que é o nível operacional, o que é curto prazo e os instrumentos básicos. Vamos fazer um esqueminha para você, cara, nunca mais errar isso na prova. Planos ou programas nacionais, regionais e setoriais. PPA, LDO e orçamentos anuais. Nós vamos detalhar o que história é essa de orçamentos anuais. Em outras aulas a gente já falou, mas eu faço questão de trazer isso aqui de novo para vocês, porque é importante que vocês entendam. Legal? Os planos nacionais, regionais e setoriais, para continuar nosso esqueminha de cores, são considerados instrumentos de planejamento no nível estratégico, pensando o Brasil como se fosse uma organização. A LDO e os orçamentos anuais são considerados operacionais. E no nível tático, Douglas? No nível tático, você não tem um instrumento que seja exclusivamente do nível tático. Existem autores que vão considerar o PPA do nível tático. Existem autores que vão considerar a LDO de nível tático. Mas existem autores que não vão considerar nenhum nem outro. Vão falar que o PPA é estratégico, junto com os planos nacionais, regionais e setoriais, e LDO e LOA são operacionais. E aí a gente vai colocar um pontilhadozinho naquele nosso esquema de cor que a gente fez no slide anterior, beleza? Continuemos aqui. Portanto, para não ficar de fora do nosso esquema, operacionais. Quanto aos prazos, a gente não pode ter dúvidas. Orçamentos anuais, curto prazo. LDO, curto prazo. PPA, longo prazo para alguns,
e médio prazo para outros. Planos nacionais, regionais, setoriais, aí sim, podendo ser considerados de longo prazo. Lógico, mais uma vez, dependendo da temática. Existem alguns planos nacionais que são de 3 anos, aí você reduz o horizonte temporal. Mas, em geral, eles são de 10 para cima. Tá? Então, a gente vai dar o exemplo de 2 aqui, mas no nosso próximo bate-papo. Belezinha? Agora a gente coloca uma observação importante. Não há planos ou instrumentos que sejam exclusivamente táticos. Por isso esse limbo aqui, tá? Entre PPA e LDO. Mas uma coisa que é importante destacar, e aí a gente coloca numa outra cor, é que PPA, LDO e orçamentos anuais são os instrumentos básicos de planejamento. Se aparecer na sua prova os instrumentos básicos de planejamento, PPA, LDO e orçamentos anuais. Que história é essa de orçamentos anuais? Vamos levá-lo aqui para frente. Os orçamentos anuais são compostos por lei orçamentária anual e lei ou leis de crédito adicional. Nós vamos detalhar em outras aulas créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários. Mas já vamos colocar aqui quais são eles. Suplementar, especial e extraordinário. Resumidamente, o suplementar é um reforço daquilo que já existe, por uma despesa imprevista. O especial resulta de erro de planejamento. Porque você vai liberar algo que ainda não foi planejado. E o extraordinário são despesas imprevisíveis. A gente vai detalhar isso em aulas posteriores, tá legal? Não se preocupe. Mas planos nacionais, regionais, setoriais. Vamos até passar aqui. Planos nacionais, regionais, setoriais, considerados de longo prazo. Mais uma vez, dependendo da temática e do prazo de duração, mas em geral eles são acima de 10 anos, considerados longo prazo. PPA, Plano Plurianual, 4 anos. Pode ser longo prazo ou também médio prazo, a depender do autor que estiver tratando e da situação que for proposta. Tá? LDO, curto prazo. Orçamento anual, curto prazo. Instrumentos considerados operacionais, LDO e orçamentos anuais. PPA, LDO e orçamentos anuais, instrumentos básicos de planejamento.
Como é que funciona então essa lógica? Tá, eu tenho o plano plurianual, que vai falar sobre as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Eu tenho uma lei de diretrizes orçamentárias que vai pegar essas diretrizes, objetivos e metas e vai afunilar. Afunilando, você define quais são as prioridades de atuação para o governo. E ali você alimenta as leis orçamentárias. O que isso quer dizer? Poxa, é um pensamento macro que vai afunilando para um pensamento de execução micro. É assim que funciona na administração geral e também na administração pública. E os instrumentos de planejamento orçamentários estão aí justamente para tentar fazer esse funil de atuação para conseguir, de fato, atuar em políticas públicas ali. Se você não tiver quais são essas prioridades definidas, quais são essas metas que são definidas para a atuação, você vai começar a tirar para todo lado. E não é isso que a administração pública busca. Tá legal? Então vamos fazer um esqueminha para você conseguir entender um pouco melhor como é que se dá esse funcionamento. Você tem um plano plurianual. E esse plano plurianual, ele pega quais são as prioridades que serão definidas para o governo. Então essas prioridades vêm para cá. É como se fosse um grande funil. Logicamente, essas prioridades estão sendo pensadas no longo prazo, para você desembocar nesse instrumento que é o PPA, considerado por alguns autores de médio prazo. Por quê? Eu estou pegando o que é longo prazo e trazendo para um horizonte de médio prazo, para conseguir, de fato, aplicar aquilo que será feito. O PPA que a gente tem hoje é o 2020-2023, tá? Ou seja, um horizonte de 4 anos. Esse PPA vai ser executado por leis orçamentárias. A LOA de 2020, a LOA de 2021, a LOA de 2022 e também a LOA de 2023. E quem é que vai orientar tanto a elaboração quanto a execução da LOA de 2020? A LDO de 2020. A LOA de 2021, a LDO de 2021. A LDO de 2022 e aqui a LDO de 2023. Ou seja, a LDO vai estar entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi uma grande novidade da Constituição Federal de 88. Antes você não tinha esse elo entre PPA e orçamento, tá? E esses outros planos, nacionais, regionais, setoriais, que estão lá no artigo 165, já vou até colocar aqui, outros planos. Os outros planos que não estão propostos na Constituição. Artigo 165, parágrafo 4º. Eu vou dar exemplo de dois deles que são bem ilustrativos. O Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de Saúde. O PNE, Plano Nacional de Educação, ele é de 2014 a 2024, enquanto o Plano Nacional de Saúde é de 2020 até 2023. Isso
no atual momento que eu gravo esta aula, ok? Então não se esqueça disso, estou dando exemplos que a gente tem vivido agora. O que está vigendo no Plano Nacional de Educação é de 2014 a 2024. Ainda faltam 3 anos aí pela frente. Enquanto o Plano Nacional de Saúde ainda também faltam 2 para 3 anos. Ideias. São planos que duram mais. Aliás, o Plano Nacional de Educação é um plano que dura mais que o próprio PPA. O Plano Nacional de Educação, ele tem esse horizonte mais longo, de fato. O Plano Nacional de Saúde, nem tanto. Ele dura a mesma coisa que o próprio PPA, 2023. Então você tem uma ideia mais fácil para conseguir entender que esses planos precisam estar em consonância com o PPA. Com o Plano Nacional de Saúde fica fácil. Tem o mesmo horizonte temporal, então fica bem tranquilo. Ele foi inclusive elaborado para e passo ali, paralelamente ao próprio PPA, porque ele precisa ser apreciado pelo Congresso Nacional. E isso está dito, inclusive, no artigo 165, parágrafo 4º. Vamos fazer a leitura? Eu faço questão de fazer essa leitura com vocês. Artigo 65, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nessa Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Todos eles precisam estar em consonância com o PPA. Consonância, tá? Isso significa que ele precisa nem é obedecer, tá? Porque isso seria forte demais. Não é obedecer regras, o PPA não dita regras para isso, mas ele precisa ter um paralelismo com o que está sendo pensado para o país nos próximos 4 anos. Legal? Aqui a gente tem, portanto, essa necessidade. Na criação desses mecanismos, você precisa ter consonância em consonância e encaminhados para apreciação do Congresso Nacional. Tá? Mais uma vez, como é que um plano que tem uma vigência maior que a do PPA vai estar em consonância com ele? Eu vou demonstrar isso numa linha do tempo para os PPAs aqui que a gente teve desde 2008 até o PPA que a gente tem hoje, para você conseguir entender essa lógica. Existe uma lógica de continuidade dos planos, senão você teria uma quebra enorme. A descontinuidade já existe por si só, mas se você tivesse essa dissonância entre os planos que são aprovados anteriormente para os posteriores, cara, o país não dava, tá? Então vamos colocar isso num horizonte temporal para você conseguir entender direitinho. Esse horizonte temporal está aqui, e aí a gente já vai enumerar os anos aqui, colocá-los. 2008, 2009, 10 e 11. Esse foi o PPA 2008, 2011. Nos anos seguintes, 2012, 13, 14 e 15. PPA 2012, 2015. Dezesseis, 17, 18 e 19. PPA 2016 a 2019. Agora a gente tem 20, 21, 22 e 23. PPA 2020, 2023. É o que a gente está atualmente. Quais os exemplos que nós demos dos planos diferentes? Plano Nacional de Saúde, Plano Nacional da Educação. 2014, 2024, 2020, 2023. Se a gente for colocar numa linha do tempo para você conseguir entender onde cada um deles foi elaborado, pensado para entender essa ideia de continuidade e consonância com o plano plurianual, ora,
Vamos começar com o de maior duração, que é o Plano Nacional de Educação. Quando é que ele foi pensado? Quando ele foi elaborado? A vigência dele é 2014 e 2024. Significa que aqui, ó, em 2013, ele começou a ser pensado ou elaborado. Isso é importante para que você entenda. Salvo engano, se não me falha a memória, ele foi aprovado em 2014, em junho. Foram uns 4 meses aí de tramitação desse plano. Ele foi elaborado ao longo de 2013. Em 2014 ele foi para o Congresso Nacional para votação. Por quê? Esses planos precisam da apreciação do Congresso Nacional. Ele foi aprovado lá em meados de 2014 e teve sua vigência válida por 10 anos, ou seja, até 2024 ele está válido. Legal? Entenderam isso? Como é que foi a elaboração? Ué, quando o cara começou a pensar no Plano Nacional de Educação para esse horizonte temporal, olha onde é que ele estava. Em qual PPA que ele estava? PPA 2012, 2015. Significa que o Plano Nacional de Educação, quando ele foi concebido, ele precisava estar em consonância com o PPA 2012, 2015. E foi isso que aconteceu. Tanto que ele foi apreciado pelo Congresso Nacional e aqui, em 2014, ele foi aprovado. Só que a vigência dele vai até 2024, ou seja, a gente tem longos anos pela frente ainda. E ele precisa continuar em consonância com os demais PPAs. Por quê? Já não é mais o de 2012 a 2015, a gente já está num 2020 e 2023. E a gente tem a duração dele até 2024. Ele precisa continuar em consonância. Para que essa consonância exista, ele precisa ser, por vezes, atualizado. Só que entenda o seguinte, nessa linha temporal que a gente apresenta aqui, vou até colocar em roxo para destacar a informação. A ideia que você tem é de continuidade. Significa que, pensando nessa continuidade, o PNE continua válido. Ah, Douglas, se ele não for atualizado e alguns dos seus dispositivos não estiverem em consonância com o PPA 2020 e 2023, vai prevalecer o PPA. A Constituição trouxe isso para nós. Ele precisa estar em consonância com o plano plurianual vigente à época. Logicamente, na época da sua elaboração e aprovação, ele estava em consonância. Pode ser que em algum momento alguns dos seus dispositivos já não estivessem mais. Precisariam de atualização, precisaria essa atualização passar pelo Congresso Nacional, ou então, o que prevaleceria, caso fosse conflitante com o PPA, prevaleceria o que o PPA traz. Tá legal? Então essa ideia de continuidade, ela existe. No PNS fica mais fácil, né? O Plano Nacional de Saúde, ele foi elaborado aqui. Elaboração do Plano Nacional de Saúde. Essa elaboração do Plano Nacional de Saúde, ela acabou coincidindo com o plano ou o projeto do PPA 2023. Portanto, ele estava sim em consonância. Ele foi aprovado no finalzinho ali de 2019 para sua vigência de 2020 até 2023. Beleza? Tranquilo?
Conseguiram pegar essas ideias? Ótimo. Agora, vamos para as questões. Como é que isso pode ser cobrado na prova de vocês? A respeito de finanças públicas, julgue o item que se segue, uma prova de 2020 aí do Ministério Público do Estado do Ceará. O Sistema de Planejamento Orçamentário Federal segue o PPA, a LDO, a LRF e a LOA, instrumentos legais que se materializam periodicamente após serem propostos pelo Poder Executivo Federal e posteriormente aprovados pelo Poder Legislativo. Cidadão, cidadã, ele estava bonitinho falando sobre os instrumentos PPA, LDO, a LRF não faz parte do Sistema de Planejamento Orçamentário Federal. PPA, LDO e LOA. A LRF é uma lei complementar. Lei 101 de 2000, que foi aprovada em determinado ponto do tempo. Ou seja, ele não é um instrumento que se materializa periodicamente. Ela foi feita uma vez, lá em 2000. Acabou. Isso torna o item errado. Belezinha? No mais, meu povo, é isso. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês até agora. Então, cara, curte aí se você curtiu, compartilha se você tá afim, se inscreve no canal e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.